Porto União, na Praça do Contestado, vamos iniciar então os caminhos da erva mate. Os caminhos da erva mate em direção ao Porto de São Francisco do Sul. Porto União, Canoinhas, Mafra, Rio Negro, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville e São Francisco. Esse é o caminho da erva mate. Aqui, Porto União era um centro produtor da erva mate. Havia poucos engenhos de beneficiamento e casas de exportação e importação, né, se compararmos com Canoinhas, sobretudo com Mafra. Daqui, então, a erva era feita a colheita, feito um preparo inicial e destinada, então, a Canoinhas ou a Mafra para fazer o beneficiamento. Complexo Ervateiro Catarinense, podemos observar a combinação de 3 modalidades de transporte para escoar a produção da erva mate, os caminhos da erva mate. Daqui, de Porto União, a erva mate seguia até Canoinhas e Mafra por 2 formas, ou pela ferrovia da linha São Francisco, ou a chamado tronco da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, ou a navegação fluvial da combinação dos Rio Negro e Iguaçu. De Mafra, seguia até São Francisco pela Estrada Dona Francisca ou pela ferrovia, a mesma ferrovia do tronco até da Estrada de Ferro São Paulo e Rio Grande. Então, dentro do complexo ervateiro, podíamos combinar 3 modalidades de transporte: estradas, ferrovia e navegação fluvial. Dentro do complexo ervateiro catarinense, Porto União, uma região produtora de erva mate, fazia o transporte da erva mate até Mafra pelo Rio Iguaçu, que ao encontro com o Rio Negro, ambos são navegáveis. Canoinhas se inseriu no complexo ervateiro catarinense como um importante centro produtor e beneficiador da erva mate. Aqui a erva era colhida nos ervais, a erva nativa, e beneficiada nos vários engenhos que tinha aqui na cidade. Também havia as casas comerciais que faziam a exportação e importação e bancos que financiavam, portanto, um centro importante. Nos anos 20, a cidade mudou de nome para Ouro Verde, depois volta a ser chamado Canoinhas. A produção era escoada pela navegação fluvial do rio Canoinhas, depois ia até o Rio Negro e chegava a Rio Negro, né, e descia depois pela Estrada Dona Francisca ou pela Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, que tem uma estação aqui na localidade de Marcílio Dias. Dentro do complexo ervateiro, o Mafra se especializou no beneficiamento da erva. Havia vários engenhos aqui. Casas comerciais também, de exportação e importação. Mas uma especialidade, a fabricação de barricas para embalagem da erva mate. Aqui recebia ervas provenientes do Paraná ou de Porto União, Canoinhas, pela navegação fluvial do Rio Negro ou pela Estrada de Ferro São Paulo e Rio Grande. Daqui partia em direção a Joinville e ao Porto de São Francisco 2 possibilidades: a Estrada Dona Francisca, cujo final era aqui, ou pela Estrada de Ferro São Paulo e Rio Grande, na linha São Francisco. Então, aqui em Mafra podemos ver a combinação das 3 modalidades de transporte: ferrovia, a navegação fluvial, o Rio Negro que passa logo ali, e a Estrada Dona Francisca, que termina aqui em Mafra. Campo Alegre tem um destaque dentro do complexo ervateiro. Em 1938, foi criada aqui na cidade uma cooperativa de produtores de erva mate, que até hoje está em operação, que é Ervas Tupã. Dentro do complexo ervateiro catarinense, São Bento do Sul se especializou nos transportes, na produção dos carroções chamados São Bento Age. Esses carroções desciam a Serra Dona Francisca, pela Estrada Dona Francisca, em direção a Joinville, levando a erva mate produzida e beneficiada aqui na região. E, na volta, traziam mercadorias em geral. Havia também engenhos de beneficiamento, mas essa foi uma especialidade de São Bento do Sul. A produção desses carroções também gerou uma atividade, né, de pequena manufatura aqui na cidade.
Dentro do complexo ervateiro catarinense, Joinville foi o centro que mais absorveu as diversas acumulações engendradas por diversas atividades ervateiras e presente em todo o Planalto Norte catarinense. Não havia plantação de ervais em Joinville. Havia engenhos de beneficiamento, mas, sobretudo, casas comerciais e bancos, casas comerciais que faziam o comércio de exportação e importação, destinando depois até o Porto de São Francisco. Então, Joinville absorveu as diversas acumulações engendradas dentro do complexo ervateiro catarinense. E isso foi fundamental para impulsionar a prosperidade econômica em Joinville no início do século XX, combinando com outras atividades econômicas, com a presença da pequena produção mercantil, com casas comerciais. Então, nesse sentido, o complexo ervateiro impulsionou as atividades econômicas e desdobrou-se em outras dentro desse dinamismo econômico de Joinville. Joinville, o centro dinâmico do complexo ervateiro catarinense. São Francisco do Sul era o ponto final dos caminhos da erva mate. Dentro do complexo ervateiro entra com a unidade Porto, escoar a produção da erva mate, extraída e beneficiada no Planalto Norte catarinense, desde Porto União, Canoinhas, Mafra, Rio Negrinho, São Bento, Campo Alegre, Joinville, e chegava aqui então em São Francisco para escoar a produção, através dos diversos trapiches que havia aqui atrás de mim, trapiche do mercado público, do EPC, da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, do Lloyd, e era escoada a produção, então, para Chile, Uruguai, Argentina, os grandes mercados consumidores, inclusive o Rio Grande do Sul. O Porto de São Francisco do Sul, nos caminhos da erva mate, nas camadas geoeconômicas que compõem o complexo ervateiro catarinense.